Então, fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é André Lorenzo e hoje a gente vai ver sobre a Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo em 1930. Então já vai deixando seu like, se inscreve, compartilha para ver a história do Brasil e desse torneio mundial de futebol. Então, vambora! I killed it, it's murder, go crazy, berserker. Então, gente, em 1904 é criada a Federation International of Football Association, ou a nossa querida FIFA. Essa ideia de Copa do Mundo tá desde os primórdios da FIFA, mas infelizmente em 1914 a Europa teve que atrapalhar os planos da FIFA com a Primeira Guerra Mundial, foi adiado até 1928, 29, tá beirando isso. Daí eles foram escolher o país sede, a Itália e o Uruguai tinham se candidatado. Mas daí vinha lá embaixo do Uruguai, sabe, uma malandragem, daí chegou assim, lá no Júlio Cimei, que era presidente da FIFA naquela época. Sabe, meu parceiro, meu querido amigo, a gente acabou de comemorar a independência do centenário, a gente já tem 100 anos de história, acabamos de ser bicampeões olímpicos, sabe, facilita pra gente, escolhe a gente vai construir um estádio enorme. Em nome do Uruguai e da FIFA, o centenário, em torno de 100 mil espectadores vão poder ver o jogo, isso é incrível, moleque. E assim foi escolhido o Uruguai para a Copa do Mundo de 1930 para sediá-la. Algumas seleções, como a Itália, por exemplo, fizeram um boicote à Copa, pois a Itália não foi escolhida junto à Áustria, Itália e outras seleções importantes não vieram, como a Inglaterra, que se desfiliou da FIFA em 1928 por alguns desentendimentos. Seguinte, como estava o Brasil nessa história? Em 1894 chega nosso querido amigo Charles Miller, que começa a história do futebol nesse país, o paulista Charles Miller. E em 1914 é fundada a Federação Brasileira de Esportes, que comandaria a criação da seleção brasileira em seu primeiro jogo oficial contra um time que está atualmente na segunda divisão da Inglaterra, Exeter City, onde o Brasil venceu por 2-0. Tem gente na Inglaterra que fala que foi um jogo 3-3, mas é melhor acreditar que o Brasil ganhou, né, gente? Mais tarde é criada a Federação Brasileira de Futebol em São Paulo. Assim começou uma rixa entre cariocas e paulistas, e mais tarde só afetaria na convocação da seleção brasileira para a Copa de 1930. Mas assim eles resolvem essa treta, essa rixa, criando a Confederação Brasileira de Desportos, que não cuidaria apenas só do futebol nacional e sim de todos os esportes. Assim é criado a CBD, a antecessora da nossa querida CBF, pentacampeã mundial. Então vamos falar da convocação, por causa dessa rixa entre brasileiros, Paulistas e brasileiros, cariocas. começou a convocação para a Copa de 1930 com essa treta. E assim praticamente toda a seleção brasileira era carioca. E apenas um jogador paulista foi escalado para a seleção brasileira de 1930. Sabia não? Mas os países que iam participar da Copa, Andrés, como ficou? Seguinte, os países que começaram a se filiar à FIFA também vieram e ainda não havia eliminatórias, pois muitos países ainda não queriam disputar a Copa do Mundo de 1930. Ou seja, vieram os filiados que se inscreveram tranquilamente, voluntariamente. Estados Unidos, México, Brasil, Bolívia, Uruguai, Argentina, Chile, França, Romênia, Bélgica, Peru. E a gente tem a rival da Romênia. Se a Romênia ir, ela tem que ir, que mais tarde vai ser um problema para o Brasil na Copa, a Iugoslávia. Então vamos ver como ficou o sorteio e a organização do torneio. Seguinte, gente, ficou com um grupo de 4, grupo A. A gente ficou com mais outros 3 grupos com 3 seleções, ok? No grupo B havia o Brasil, o Brasa, moleque. A gente tinha que ganhar essa Copa, mas infelizmente nós fizemos nosso primeiro gol em Copas com um preguinho ao segundo tempo, de cabeçada. Mas a Iugoslávia já estava vencendo de 2-0, a gente fez o 2-1 e infelizmente o Brasil perdia seu primeiro jogo em Copas. Mas mais tarde o Brasil faria um 4-0 sonoros na Bolívia. E assim o Brasil infelizmente se despedia da Copa do Mundo, pois anteriormente a Iugoslávia já tinha feito 4-0. Ou seja, por causa do saldo de gols e dos pontos, o Brasil estava fora da Copa junto com a Bolívia no grupo B. Nos outros grupos se classificaram Argentina, Estados Unidos e Uruguai. Assim vieram as semifinais, com a Argentina e o Uruguai goleando os Estados Unidos e Iugoslávia, e assim avançando para a final. Só que, gente, não havia no regulamento disputa de terceiro lugar, ou seja, por saldo de gols, que ainda não era critério de desempate, Estados Unidos fica em terceiro lugar
E a Iugoslávia aceitou a 4ª colocação por causa de uma treta que aconteceu com o juiz brasileiro na goleada de 6-1, que desclassificou eles da final. Então eles ficaram muito pistola e aceitaram o 4º lugar por causa de uma treta com o juiz brasileiro, que anulou um gol e ainda marcou outros gols pro Uruguai na goleada de 6-1 em cima da Iugoslávia. Então a gente vai pra final. Imagina o climão, Argentina e Uruguai. E olha que a rivalidade desse país é muito maior que a rivalidade do Brasil com a Argentina e Brasil e Uruguai. Porque olha, cara, e eles começaram já na treta. O Uruguai já começou na treta com o Peru. A torcida começou a vaiar os uruguaios no primeiro jogo deles, porque eles só ganharam de 1-0. O Peru relativamente era uma seleção fraca. E a Argentina já começou na treta no grupo A contra o Chile depois de um jogo. Então veio a final. Os argentinos já abriram com 2-0. Mas o Uruguai conseguiu virar e fez o 4-2 histórico, assim finalizando a primeira final de Copa e o Uruguai consagrando-se o primeiro campeão do mundo. Então, gente, o que vocês acharam do vídeo? Comenta, dá o like. E pensando bem, não daria um vídeo sobre a Série A e Série B do futebol brasileiro e comparando o futebol brasileiro com outras ligas internacionais? E se você quiser que eu continue fazendo vídeos de Copa, o próximo 34, e depois o próximo, se vocês quiserem, de 1938, é só deixar o seu like, compartilha e comenta. Tudo depende do seu feedback. Vambora!